Faculdade pública ou particular? Ensino presencial, semipresencial ou à distância? Qual será o melhor? É isso que eu vou responder hoje. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Zondoski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 13 anos com projetos e obras elétricas. Nesse meio tempo, eu fiz faculdade particular, fiz faculdade pública, tenho duas formações, fiz pós-graduação em faculdades particulares, semipresenciais e online. Então eu vou falar um pouco sobre o que acontece depois que você faz a faculdade. Uma coisa que, se você for procurar, se você está procurando vídeos dessa forma, muitos que vão falar para você vão ser professores, pessoas que estão dando aula, mas eles não conhecem depois que você se forma. Então eu vou tentar passar uma visão pessoal, é claro, do que eu vi, do que eu vivo hoje, depois de formado, uma pessoa que já trabalhou na área, uma pessoa que hoje tem uma empresa na área que se formou. Então eu acredito que eu possa passar essa visão para vocês, beleza? Vamos começar com faculdade pública ou particular. Qual que é a melhor? A melhor é a que você consegue fazer. Se você quer ser engenheiro, você precisa fazer faculdade. Então, faça a que você puder. Se eu for para te indicar alguma, eu com certeza indicaria a pública, porque na minha visão, quando eu fiz, ela te dá mais oportunidades. Não é que ela é melhor. Já vou explicar por que também, mas ela te dá mais oportunidades. A faculdade pública, ela atrai empresas. A minha região é uma região industrial, é Ponta Grossa, Paraná. Se eu não me engano, é o segundo polo industrial do Paraná. Então eu tenho aqui Ambev, tenho Heineken, tenho DAF, caminhões, Macisa, tem diversas empresas nacionais e multinacionais. De todas essas empresas incentivam o seu processo seletivo dentro da faculdade pública. Eu nunca vi uma dessas empresas entrar na minha faculdade particular oferecendo vaga. É proibido o aluno da particular entrar? É claro que não é. Mas é quase que incentivado aos alunos da faculdade pública fazerem esses processos seletivos. Então você terá com toda certeza acesso a mais vagas de emprego, com toda a certeza. Só que tem um porém, depois de formado, se você não conseguiu uma vaga dessa, você está no mesmo barco da pessoa do particular. Então, é excelente para você que tem possibilidade de fazer e tem a possibilidade de tentar um estágio na área antes de se formar. Depois de formado, já era. Além disso, tem o fato de que a faculdade pública, ela te dá mais possibilidade para fazer mestrado e doutorado ou vir a se tornar professor. Você tem muito mais acesso a isso. Particular, claro que tem também, te dá essa possibilidade, mas a pública é muito mais forte. Você tem a possibilidade, inclusive, de conseguir uma bolsa para fazer um mestrado ou um doutorado. Então você, com toda certeza, terá mais possibilidades de emprego se você quer ser empregado, né? Então é uma possibilidade. Então se você tem essa condição de estudar o dia inteiro e ir buscando estágio e fazendo, vá na pública. Se você não tem essa condição, vá na particular. Qual que é a vantagem da particular? Só para vocês se situarem, eu fiz tecnologia em automação industrial, me formei em 2012, se eu não me engano, 2012, 2013, em tecnologia em automação industrial na UTF-PR. Posteriormente, eu comecei uma engenharia elétrica numa faculdade particular, chamada SESCAGE, e depois eu finalizei a faculdade numa faculdade chamada Unopar, ambas particulares. O que eu notei nessas três faculdades? Os melhores professores para a vida, que me davam noção real do que era o serviço, estavam na particular, não estavam na pública. Por quê? Porque na particular eu tenho professores muitas vezes que trabalham na área. Eu, por exemplo, tive a experiência de ter aula, de ter palestras com um professor sobre fusão de fibra ótica que tinha uma empresa de fibra ótica. Então, só eu tenho isso em particular. Dificilmente esse professor teria tempo para estudar e fazer uma... Até pode ter, mas dificilmente teria esse tempo para fazer uma faculdade pública e passar no concurso público. Mas esse professor estava dando aula numa particular. Então, eu tive possibilidades, eu vi professores com mais garra, com muito mais amor a dar aula na particular do que na pública. Na pública, o que eu vi excelentes professores, eu vi professores assim que eram quase gênios, né? Você percebia que tinham doutorado e eram muito bons. Só que didaticamente eu não gostava.
E eu passei na faculdade também. Então, eu tenho essa vivência e as pessoas que estudaram comigo e hoje mesmo as pessoas que eu converso, elas têm essa mesma impressão de que você ter aula com um professor concursado, que ganha aquele salário todo mês, independente de qualquer coisa, você não tá com a corda no pescoço. Quando você dá aula, quando você recebe uma aula num professor contratado, que se os alunos reclamarem, eles tiram aquele professor, a chance dele tentar melhorar é muito maior. Então, eu com certeza, pode até virar polêmica isso, mas eu com certeza tive melhores professores na particular. Eu tive excelentes também na pública, mas eu tive melhores na particular por esse motivo. Eu aprendi a me virar para a vida na prática muito melhor com os professores da escola particular, com toda certeza. Só que, ao mesmo tempo que isso foi um lado positivo, eu também vejo que não houve uma seleção natural dos alunos da particular. Eu vivi isso, de que na pública, no primeiro semestre, muitos desistiram porque simplesmente não conseguiram acompanhar o ritmo. Então você tem uma seleção natural que é muito importante também para a tua profissão, para não formar qualquer um. Na particular, eu achei muito mais simples. Vou citar o meu exemplo. A minha média lá na faculdade pública girava em torno de mais ou menos 80, 79 e já era uma das melhores médias da turma. Na faculdade pública, a minha média era entre 9, 9 e 10. E eu nunca fui um gênio. Eu sempre fui muito esforçado, então eu sempre estudei para as provas. Mas olhe a disparidade de notas que tem em uma e que tem em outra. Então, o que eu percebi era que era muito mais simples para eu passar na faculdade particular do que na pública. Só tem uma questão que você tem que levar em consideração. No meu caso, né? Eu vim formado de uma faculdade pública e fiz daí outra particular. Então eu já tinha toda a base pronta para estudar nessa particular. Mas eu, com toda certeza, achava mais fácil passar na particular do que na pública. Então, é só um adendo que, do ponto de vista, talvez, de dificuldade, a particular é mais fácil. Pelo menos a que eu fiz era mais fácil. Só que a questão é, se você não pode fazer uma pública, o meu diploma vai ser diferente do teu por ser particular? Não vai. Se você for trabalhar depois como engenheiro eletricista ou engenheiro qualquer, eu vou perguntar o teu diploma? Não vou. O que importa é o quanto você estudou depois. Eu recebi e recebo aqui na minha empresa estagiários de todas as faculdades aí de engenharia elétrica da região. O que eu diria? Eu, com toda certeza, alguns dos melhores estagiários que eu tive estavam na particular, assim como eu tenho excelentes estagiários na pública. E já tive péssimos estagiários da pública e péssimos estagiários da particular. O que importa é o que você vai fazer no teu futuro, o que você vai buscar. E ambos vêm cruz para o mercado de trabalho. Então, vai depender do que você vai fazer depois disso, que vai determinar se você vai fazer sucesso ou não. Então, se você está vendo esse vídeo e está com dúvidas de qual fazer e se você não pode fazer uma pública, vá na particular, porque você vai conseguir ter sucesso, assim como vai ter na pública. Vai ter mais dificuldade? Provavelmente vai, mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Então, quanto à faculdade, essa é a minha experiência de vida e, como eu disse, é o que eu acho. Se você não concorda, não tem problema algum, só que é o que eu vejo no dia a dia. E daí a gente vai para o ensino presencial, semipresencial ou online. O que eu acho? Eu fiz a faculdade pública totalmente presencial, eu fiz a faculdade particular, semipresencial, era para ser presencial, mas virou semipresencial no final. E eu fiz pós-graduações à distância. O que eu acho disso? Eu acho que depende do aluno. Eu tive muitos bons professores e materiais em todas essas faculdades. O que eu acredito é assim, continuo achando que a presencial é melhor, te incentiva mais. Já para uma pós-graduação que você está trabalhando, aí eu já, com toda certeza, iria na online e vou nas online, porque me dá mais possibilidade de poder continuar trabalhando. Então, eu diria que vai de você. Eu, engenharia, eu ainda sou muito mais a favor de você fazer uma presencial. Primeiro, se você está estudando a primeira faculdade, você vai fazer um networking, vai ter contato com gente, vai ter uma coisa que você não tem se você ficar todo dia sentado na tua casa assistindo. Então, é importante você ter esse contato humano, na minha visão. Você tem laboratórios. O ideal é você fazer isso com outras pessoas. Você vai ter o contato que você vai ter na indústria, que vai ter no teu trabalho, de ter que solucionar problemas com outros profissionais do mesmo nível ou nível superior ou inferior a você. Então, a presencial, na minha opinião, como graduação, é melhor. E se você puder fazer presencial, faça. Se não puder, vai para semipresencial, não tem problema também. E caso você não tenha essa possibilidade, vá para online, com toda certeza. Eu só quero que você se forme e busque o teu sonho também. Eu não sou contra isso.
Agora, independente de particular, pública, semipresencial, presencial, online, o que importa é que depois de formado, aí é cada um por si. Cada um vai determinar o próprio sucesso, vai correr atrás do próprio sucesso. E daí não tem muito disso. Então, eu vejo que profissionais já formados, por exemplo, profissionais que já têm, digamos, o meu nível, não há muito essa questão de pública ou particular. Você precisa saber se vender independente de ser particular ou pública. Você nem comenta isso, não é um tipo de assunto que surge. Então, depois de formado, aí cada um por si, você vai ter que se vender. Então, se você tem o sonho de ser um engenheiro, faça o que você conseguir. Comece tentando pública e presencial. Caso não possa, vá abrindo exceção até que se encaixe em você. Não siga também o que os outros falam, use isso aqui apenas como uma base. Eu não quero impor nada a vocês, eu estou falando da minha opinião pessoal, da opinião que eu vivi. E seja feliz no curso que você for ingressar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.